Graça e a paz, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou com as perninhas doendo aí de marchar? Oh, glória a Deus, né? É muito bom marchar na presença do Senhor, porque nós fazemos parte de um exército, o exército de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos numa série. Como é que é o nome mesmo da série, amados? Faça valer a pena. E domingo passado o pastor Beto esteve nos ministrando que, a propósito, no deserto. Deserto é sofrimento, não é? Deserto é momento de sofrimento na vida, mas também de crescimento, de amadurecimento. E a Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições, mas para a gente ter o quê? Bom ânimo. Um ânimo sempre ali ligado no Senhor. E como que o sofrimento na terra poderá acabar? Será que o sofrimento na terra acabará? Nós cristãos, todos os cristãos que creem no Senhor Jesus, no sangue, na cruz, no poder da cruz, a gente sabe que o nosso sofrimento terreno, ele acabará com a volta do Senhor Jesus Cristo, com o retorno do nosso Deus. E essa promessa que Ele mesmo fez, está muito próxima de se cumprir. É uma promessa linda que a gente jamais pode esquecer. Jesus Cristo está às portas e Ele vai voltar. E como estamos agindo enquanto esperamos? Quero pedir a projeção do tema nessa noite. O que fazer enquanto esperamos? O que fazer enquanto se espera? Quero convidar você a abrir sua poderosa palavra de Deus, a Bíblia Santa, em Apocalipse 3. Apocalipse, revelação. Revelação que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos, quando estava lá, também num período de sofrimento. Mas ele recebeu essa revelação do próprio Cristo, que apareceu a ele e disse: João, escreva tudo o que eu vou lhe dizer. E essa revelação de Apocalipse, meus queridos, é o final da história, é o nosso final. Só que não é um final para a gente ficar pensando, nossa, derrotas, não. Quem anda com Cristo, quem está de olho na promessa de Deus sobre a sua vida, sabe que esse final, que é a carta de Apocalipse, que nós vamos já ler essa carta a uma das igrejas, você vai ver que a palavra de Apocalipse, ela traz para nós conforto e esperança, para aqueles que são do Senhor. Então vamos abrir Apocalipse 3, nós vamos ler, vou pedir a projeção na NVI, para a mídia, por favor. Nós vamos ler uma carta, foram enviadas 7 cartas, mas nós vamos ler uma, que nós vamos começar ali no 7, a carta à igreja de Filadélfia. E depois nós vamos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, após a leitura desta carta. João escreveu, Jesus ditou essa carta para ele. Louvado seja Deus! E essa carta está sendo aberta aqui nos nossos corações e nos nossos olhos nessa noite, porque eu e você somos essa Filadélfia de Deus. Amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Diga comigo, mas guardou a minha palavra. E não negou o meu nome. Diga comigo, e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam da terra. Leia comigo agora esse versículo, e se você tiver um marca-texto, marque aí, o 11. Venho em breve. Quem disse isso? Senhor Jesus. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos parar aí, que o final a gente vai ler depois. Amém? Louvado seja Deus. Antes de nós orarmos, fixe os seus olhos no 11 que você ouviu essa noite. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Na Almeida Revista Atualizada, diz assim: venho sem demora. NVI, venho em breve. Nova linguagem de hoje, eu venho logo. O próprio Cristo disse isso para o nosso coração. Nós estamos lendo essa carta hoje. Então, Espírito Santo nos leva a um nível de profundidade, de entendimento da Tua palavra, da Tua unção sobre nós, daquilo que o Senhor tem para revelar para cada um aqui, Pai. Nós somos a Tua igreja, nós somos a Tua noiva, e nós estamos aqui para Te ouvir. Essa carta está fresca aos nossos olhos. Essa carta, Pai, está cheirosa às nossas narinas. Nós podemos sentir, ó Deus, o Teu cuidado com a igreja, o Teu cuidado com cada alma. Por isso, fala, Pai, ao nosso entendimento. Repreendemos toda a distração, ó Deus, toda ocupação da mente com aquilo que não é Teu nessa hora. Mas liga, Pai, o céu na nossa mente. Liga a nossa mente também no céu. E nos leva, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Nós estamos Te esperando. E o que nós vamos fazer enquanto esperamos, Pai? Nos ensina, em nome de Jesus. Amém? Pelo menos umas 4 vezes, o apóstolo João, ele vai citar aquilo que Jesus disse para ele, que é: venho sem demora, venho em breve, aí no livro de Apocalipse. Mas nós lemos a 6ª carta às igrejas. São 7 cartas. Ele mandou cada carta endereçada a uma igreja, ao anjo da igreja, que é o pastor, o líder da igreja. Esse pastor, esse líder, deveria transmitir com fidelidade tudo o que estava escrito nessa carta. E além de transmitir, ele deveria ensinar aquilo para as ovelhas, para o rebanho, para que ninguém se perdesse. A igreja de Filadélfia é uma cidade. Essa igreja fica numa cidade que tinha muitos terremotos. Uma cidade pequena, mas que tinha uma boa saída para a evangelização. E essa 6ª carta chega a essa igreja, e vocês podem ver que essa igreja não recebeu crítica. Ela só foi exortada a continuar perseverando. Ela não recebeu uma crítica. Pelo contrário, ela recebeu promessas aqui poderosas, que nós lemos nessa noite, com um futuro de paz com o Senhor. E se ela se mantivesse firme, que o Senhor faria algo tremendo sobre ela. Louvado seja Deus. E essa igreja, realmente, literalmente, é uma igreja. Existiu essa igreja, ainda existe para turismo. Na Turquia estão as 7 igrejas. Mas Apocalipse, ele quer revelar algo ao nosso coração, que essa igreja também pode ser eu e você. Então, nessa noite, eu quero falar com Filadélfia, a mensagem que Deus está nos enviando. A igreja de Filadélfia, uma igreja que recebeu elogio, uma igreja que foi posicionada pelo Senhor. E Jesus destaca aqui nessa carta 2 coisas importantes que vocês repetiram comigo. Antes dele falar da chegada dele, que ele vem sem demora, que ele vem em breve, porque isso é uma promessa para nós cristãos, ele falou 2 coisas importantes para a gente fazer valer a pena enquanto estamos esperando por ele. Jesus elogiou, não criticou. Ele elogiou Filadélfia, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Mas hoje, nós vamos mergulhar nessa unção que Filadélfia recebeu do Senhor. E o que o Senhor disse para ela como elogio? Vocês guardaram a minha palavra. Até o fim, essa igreja vai guardar a palavra. Ele estava dizendo isso, guarde a minha palavra. Segundo, não negou o nome dele. Ou seja, ele disse, retenha o que você tem aí dentro de você. O que você tem é muito precioso, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Mantenha os seus valores espirituais, ele estava dizendo, para essa igreja. E para mim e para você. Porque para a gente guardar a palavra, a gente tem que carregar aqui dentro do nosso depósito. Nós não temos como guardar aquilo que a gente não está carregando. Nós temos que guardar aquilo que a gente se alimenta. Se nós nos alimentamos da palavra, nós vamos estar cheios da palavra de Deus. Então, para a gente manter valores espirituais, eu preciso o quê? Guardar a palavra de Deus. Em estudos, quando você vai para a cidade de Filadélfia, em estudos, você vê que essa cidade, ela sofreu muitas catástrofes por causa do terremoto, que ela ficava perto de linhas de vulcão. Imagine uma cidade com terremoto sofrendo destruições o tempo todo, uma cidade com muita poeira, uma cidade com destruição, com pressão. E esse povo, gente, eles não murmuravam, eles não
reclamavam. Estavam bem pior que o deserto pregado na semana passada aqui para nós. Mas o Senhor Jesus veio e elogiou essa igreja porque viu o posicionamento deles no meio do sofrimento. A Bíblia relatou para nós na carta, a igreja de Filadélfia, essa igreja especificamente, que é uma igreja de pouca força. Vocês ouviram na leitura? Você tem pouca força. Quer dizer assim, ó, você é pequena, mas sabe o que ele estava falando? Mas é fiel. Você é firme no propósito. Eu sei que eu posso contar com você, Filadélfia, para minha espera. E eu te exorto a ser uma igreja perseverante, mesmo no meio das pressões da vida, a continuar perseverando, porque a perseverança é que vai trazer a bênção que Deus tem para nós. A perseverança no Senhor é que vai trazer o cuidado e a proteção de Deus. Nós lemos também que Ele cuidaria dessa igreja até o fim e pós-fim, porque essa igreja estaria com Ele, louvado seja Deus. Na hora da provação, o Senhor se manifestaria com cuidado e proteção. Jesus então vem e Ele afirma essa promessa categoricamente aí no texto, dizendo, venho em breve. Diga comigo, Jesus está voltando. Agora olha para quem está do teu lado e diz assim, não esqueça, não esqueça. Faça valer a pena o seu tempo de espera pela volta de Jesus. Faça valer a pena esse tempo seu, esse tempo tão precioso que você está esperando esse retorno. E tem uma orientação, retenha o que você tem. Você tem recebido palavra, você tem recebido ministrações, você tem lido a Bíblia, você tem buscado no Senhor as suas orações. O Senhor está falando, guarde os seus valores espirituais. No mundo, jaz no maligno, não tem valores espirituais. Valores espirituais você encontra nessa casa, templo do Espírito Santo, essa casa aqui, que tem que se encher da palavra de Deus. A volta de Jesus é a promessa mais poderosa do final da história que eu e você estamos esperando. E é quando o sofrimento mundial, para quem crer, acabará. Ainda dá tempo de muitas almas ouvirem falar desse nome, porque a palavra diz que Jesus só voltará quando todos tiverem ouvido falar do nome dele, para que ninguém diga, eu não conheci. Não todos conhecerão esse Jesus. Em nome de Jesus nós profetizamos. As almas que ainda não conhecem, as almas que ainda não receberam o evangelho na linguagem deles, que o Senhor levante pessoas para escrever nesse dialeto, para que a palavra de Deus chegue até essas pessoas. A volta de Jesus é uma promessa para o planeta. É uma promessa de um retorno que acontecerá. E sabe o que a Bíblia diz? Que todo olho verá, inclusive cegos. Porque o Senhor vai abrir a visão para que todos vejam. Glória a Deus por isso. E vai ver o quê? Vai ver o Filho do Homem descendo como subiu nas nuvens. Ele vai descer em glória e poder diante dos nossos olhos. Deus vai dar a ordem de comando ao anjo. E o anjo tocará a trombeta. Essa trombeta ela vai soar, está escrito na palavra de Deus. E ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o ano. Profetas aí que estão na história tentaram, não profetas bíblicos, mas profetas de algumas religiões, tentaram dizer a hora que Jesus chegaria. Essa hora só o Pai conhece. Nem os anjos sabem essa hora, mas isso vai acontecer e vai ser como um relâmpago. Relâmpago, gente, é rápido, que sai do Oriente, vai para o Ocidente e vai ser mundial. Todos vão ver a glória do amado Jesus que nós cantamos aqui, Yeshua, o Deus da salvação. E Ele vem em poder e glória, e nós vamos presenciar essa vinda de Jesus em nome do amado. Amém, igreja? Vocês estão comigo? E como eu disse, a qualquer momento, esse céu pode mudar e a gente ter essa visão. Mas como estamos vivendo enquanto esperamos o dia do Senhor? Não perca o foco da mensagem dessa noite. Você já sabe que Jesus vai voltar. Esse é o texto mais conhecido dos cristãos. Você já sabe que Jesus vai voltar. O problema é como nós estamos vivendo enquanto nós esperamos o dia do Senhor. O profeta Amós, vou pedir para a mídia projetar para a minha parte B, Amós 4:12, NVI. Olha o que ele disse. Prepara-se para encontrar-se com seu Deus. Lá atrás, o profeta já dizia. Com o seu Criador. Esse encontro vai acontecer. Esse encontro acontecerá para todos. Quem não crê também vai ver? Vai.
Vai dar tempo? Não mais. Por isso a importância do Evangelho. Não tem exceção aqui. Todo mundo vai prestar contas nesse encontro. Prepara-se para encontrar-se com o seu Deus, o seu Criador. Você está preparado hoje para esse encontro? Sem exceção. Todos estarão nesse encontro. Seja em vida, quando Jesus rasgar o céu, ou seja na morte, diante do trono, do tribunal de Cristo, onde vamos dar conta de tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fazemos. Não é o fulano ali, ele vai dar conta. Não, por isso, a salvação é individual. Cuida do seu hoje na presença de Deus. Nós vamos dar conta diante do Senhor de tudo que nós produzimos nessa terra. Sejam as boas obras, sejam as más obras, porque nós também produzimos más obras com a nossa língua, com as nossas atitudes, muitas vezes. Tudo nós vamos prestar conta. Até pelo que não fizemos e era para ter feito. Quantas vezes é para a gente fazer e a gente desobedece, não faz aquilo que o Senhor está nos ministrando. Fomos chamados para uma coisa, mas aquilo está muito difícil, então eu abandono. Vou fazer aquele que é mais fácil. Mas e se o propósito do Senhor para a tua vida, no grande dia, é cobrar exatamente aquilo de você? Ou de mim? Quem te mandou fazer isso? Meu propósito com você era outro. Você desviou totalmente do que eu te mandei. Faça a sua vida valer a pena. Enquanto você espera pelo encontro final, porque ele vai acontecer, seja em vida, seja na morte. A igreja de Filadélfia aqui, a igreja que nós acabamos de ler, o texto, a carta, ela recebeu uma chave muito especial para fazer valer a pena esse tempo de espera. Ele disse: retenha o que você tem, amada igreja. Guarda seus valores espirituais. Guarda a palavra. O que são valores espirituais que nós temos? A palavra de Deus. E como que eu guardo isso? Obedecendo. Tendo temor a Deus. Não é medo de Deus, igreja. Não é para a gente ter medo, é para a gente ter temor, respeito, reverência. Quantas pessoas já se acostumaram com o sagrado? Quantas pessoas já não lidam com o Senhor da mesma forma que antes? Faz tudo sem oração, não quer saber o que Deus pensa sobre aquilo, se junta com pessoas que vão também atrapalhar o reino, ao invés de expandir o reino. O Senhor está dizendo, são duas chaves: guarda a palavra e não negue o meu nome, guarda a palavra e não negue o meu nome. Quando você liga as suas redes sociais, você começa a ver pastores que já negaram Jesus faz muito tempo, e estão nos púlpitos pregando. Já negaram Jesus faz muitos anos, com o tipo de evangelho comercial, com o tipo de evangelho Nutella, que amansa, que dá banho, que põe talquinho, que põe cheirinho. Isso não vai fazer bem para nós. Pelo contrário, isso faz a gente ficar muito sossegado, muito acomodado. O Senhor está falando para nós aqui nessa noite, tem chaves para a gente fazer enquanto a gente espera. Guarda a palavra, obedeça. Não negocie princípios, seus princípios são preciosos, Deus te deu pela palavra. Quebra princípio e Ele te quebra lá na frente. A vida é assim. Se você vive princípio, você vai levar uma vida boa. Tem sofrimento? Tem, mas você sabe que você vai ter a resposta de Deus. Agora, quando você quebra princípio, você vai ser quebrado lá na frente. Infelizmente. E nessa noite, esse não negar a Cristo, o que é isso? É manter sua fé inabalável. Quantas pessoas agem como Pedro no momento de pressão? Ele foi pressionado. Você é um dos dele? Você estava com Jesus? Não, eu não, nem conheço. Andou com Jesus 3 anos. A mesma coisa acontece conosco quando nós nos sentamos em rodas que não estão falando de Deus. E a gente passa uma linha na boca, uma costura, e a gente não abre a boca e a pessoa nem sabe que a gente é cristão na mesa. Isso é negar a Cristo também. Negar a Cristo é fazer conchavos com quem não teme a Deus. Concordar com o aborto, com coisas horríveis que estão aí no mundo. Isso é negar a Cristo. Negar a Cristo é vender o Evangelho. Negar a Cristo é transformar a casa de Deus num lugar de vendas. Num lugar onde a pipoca é servida, o refrigerante, não em dia de festa, tá, gente? Que a festa é lá na frente.
Mas no culto a Deus é reverência. Culto a Deus é obediência. Culto a Deus é temor a Deus. É tratar Deus da maneira que Ele deve ser tratado. Então o Senhor está falando nessa noite, não negar a Cristo, é manter a sua fé inabalável em meio aos problemas. Quantos que quando o dinheiro aparece, é subornado, esquece até que se batizou e que é cristão. Aceita aquilo para ele, faz coisas ilícitas. Assina coisa que não deveria assinar, mente no que deveria falar a verdade, está negando a Cristo. O pastor pregou aqui domingo passado, Jesus estava no deserto, com fome, porque ele estava 40 dias jejuando, estava num calor, pior do que o que nós estamos passando aqui, um calor horrível, mas a fé de Jesus era inabalável, uma fé firme, e é essa fé que Ele quer que nós tenhamos. Quando Satanás veio com os banquetes para ele, eu te dou pão, eu te dou pão, você está com fome, eu te dou poder, eu te dou status, você vai ser conhecido. Ele negou tudo aquilo pela palavra. Então nessa noite pode aparecer pressões para nós, podem aparecer desertos, muitos, terremotos também, como lá na cidade de Filadélfia, onde estava a igreja, guerras, tempestades, inundações, perseguições, isso tudo está escrito em Mateus 24, e ninguém está livre disso não, meus queridos. Não adianta dizer que está porque não está. Mateus 24, abra lá e veja. Inundações, provações terríveis e tentações o tempo todo querendo tirar os nossos pés do caminho. Nada disso, meus amados, nada disso poderá fazer você negar a sua fé em Cristo Jesus. Eu declaro sobre a nossa vida nessa noite, que nem um sofrimento, nem uma tentação, nada dessas coisas vai fazer com que você negue a sua fé, porque você é a igreja de Filadélfia. Em nome de Jesus, estamos firmes e vamos estar firmes até o fim. A tendência, meus amados, não é melhorar. Só vai melhorar quando Jesus romper o céu e nós reinarmos com Ele 1000 anos, um milênio com Cristo, onde não haverá nem choro, nem ranger de dente, como a palavra diz. E Jesus, no meio dessa provação toda que nós passamos, pergunta aí, tira um tempinho para conversar com seu irmão e pergunta: irmão, você está passando por alguma provação? Tem algum terremoto abalando tua vida? Tem alguma situação aí difícil? Não precisa contar não, só olha para o irmão, ele vai balançar a cabeça para você. Tem? Tem provação? Tem terremoto? Tem dificuldade? Faz assim, como é que é? Tem? Tem, eu sei que tem, eu também tenho. Muitas, inúmeras. Mas nada disso vai fazer você negar o Jesus que você carrega e crê. Aleluia! Você vai guardar aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Você vai guardar a palavra, você vai reter. Em nome de Jesus. Porque Jesus é rei do nosso coração. E não há outro rei no nosso coração sem ser Ele. E por Ele nós cantamos, por Ele nós estamos aqui reunidos, por Ele nós ofertamos, por Ele nós lemos a palavra. Você não veio nesse culto por obrigação, eu espero. Mas você veio porque há um Jesus que te ama. E que tem um final de história lindo para mim e para você. Aleluia! Louvado seja Deus. A igreja de Filadélfia perseverou nas dificuldades. Ela é a igreja do fim. Jesus está falando que tem esse tipo de pessoa que vai perseverar até o fim. Então continue a sua espera por Cristo. Jesus vai voltar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Continue perseverante. A exortação aqui foi a única e não foi crítica. Ele disse: sei da sua perseverança, eu sei que você vai perseverar. Igreja de Filadélfia, eu sei que você não vai negociar a sua fé, eu sei que você não vai apostatar, eu sei que você não vai me deixar por séries, qualquer outra coisa aí que você tenha para fazer, porque a nossa perseverança, meus amados, nos dias difíceis, neste mundo cruel, esse mundo que a gente vive é muito cruel, as notícias são horríveis, neste mundo de infidelidade, de adultério, de traição, de corrupção, de imoralidade sexual de todas as ordens. Veja os modelos de casamento agora dos últimos tempos, dá uma estudadinha sobre isso. Corrupção por todos os lados, a maldade está aumentando, Mateus 24. Mas a nossa perseverança em Jesus é que trará recompensa no final. Por isso que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, louvado seja Deus. O próprio Deus, a palavra diz, o próprio Deus nos guardará da hora da provação e na hora da provação. Quer ver uma coisa na Bíblia? Daniel já não está mais aqui mais. O profeta Daniel já não está mais no meio de nós, não está mais aqui.
Já teve o tempo dele nessa terra. Mas Daniel esteve na cova dos leões. E o que aconteceu com ele lá, na provação, passando sufoco, com medo daqueles leões atacarem? Era um homem que guardava a palavra, que ele retinha aqui os princípios, os valores, que não negociava, não tinha conchavo com gente falsa, mentirosa e hipócrita. Daniel, o profeta, estava na cova dos leões, mas lá também estava um anjo do Senhor, que fechou a boca dos leões, e ele saiu de lá ileso. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele não negou a fé, ele guardou a palavra. Olha na fornalha os três moços lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. O quarto homem também entrou na fornalha, no meio da luta, para defender aqueles jovens. Eles não foram queimados. Glória a Jesus. O Ezequiel no Vale de Ossos Secos, já foi falado aqui na abertura, já foi falado no louvor. Nós até marchamos aqui como esse exército. Ezequiel, olha para esse Vale de Ossos Secos, pode ter vida? Ah, Senhor, tu o sabes. Profetiza, fala com eles, fala no meio dessa dificuldade aí, não fala da dificuldade, fala do teu Deus para essa dificuldade. E o Senhor fez esse exército se levantar. E assim também como os discípulos em alto mar, no meio da tempestade, estava terrível aquela tempestade, o medo tomava conta, o barco vai afundar, a água está entrando, mas Jesus vem soberano, Ele vem caminhando em direção àqueles discípulos, e a tempestade cessa, no nome de Jesus. Nas batalhas da vida, meu irmão, você tem com quem contar. Você e Deus vai ser sempre maioria. Não adianta, pode vir 1000 contra você, mas o Senhor tem uma legião de anjos para trabalhar em teu favor. E com o Senhor nós podemos saltar muralhas, a palavra diz. Mas eu te pergunto, e nós? Como nós temos vivido como cristãos? Seu coração está esperando a volta? Seu coração ainda espera a volta, ou o teu coração está desligado, desconectado daquilo que Jesus prometeu? Está vivendo longe da palavra, longe dos princípios, tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, levando a vida ou a vida te levando? Como é que está aí? Ele disse, venho em breve. Jesus declarou isso fortemente, venho em breve. Enquanto espera, a sua vida está valendo a pena? Faço essa pergunta para você. Minha vida está valendo a pena nessa espera, Senhor? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu poderia fazer mais? Eu vou te falar. A sua vida está sendo investida no reino de Deus. Esse é o melhor investimento das nossas vidas. É o que tem valor eterno. São coisas que nós vamos guardar para a eternidade. No que realmente tem valor, é aquilo que é eterno. Almas têm valor eterno. A sua alma tem valor eterno. A alma dos seus tem valor eterno. A alma daquele que está lá na beirada da rua agora vendendo o corpo tem valor eterno. A alma daquele que está precisando de um socorro, de uma libertação das drogas, tem valor eterno. Tem valor eterno, e nós temos que entender que a nossa vida precisa ser investida no reino, para salvar outras almas, amém? Edificação. Gasta a tua vida fazendo isso, edificando outras pessoas. A tua boca está edificando ou está destruindo? A gente edifica quando a gente fala do Senhor. Toda vez que a gente fala de Deus, a gente edifica um pouco mais. Edifica alguém. O nosso testemunho de vida vai dizer a cruz que nós cremos. Qual que é o seu testemunho? Do que você fala quando você está fazendo o teu trabalho? Quando você está estudando? Quando você está no cursinho? Quando você está atendendo um cliente? Quando você está no seu escritório? O que você fala? Qual que é o teu testemunho de vida? Talvez não precise nem falar. As pessoas olham para você e já vê teu testemunho de vida. É diferente. É diferente. E aquela pessoa vai querer vir com você para a igreja. Nós temos que investir no que é eterno, salvação de pessoas. Tem pessoas na família que ainda não foram salvas, amém? Imagine no mundo todo. Quero contar algo bem breve para vocês que aconteceu comigo. Tem uma pessoa que caminha lá no bairro, eu já contei dele aqui, de uma outra situação, não o mesmo testemunho, mas ele tem o costume de andar pelas casas do bairro, uma pessoa com problemas psicológicos seríssimos, é bem comprometida a mente dele. E ele passa nas casas, ele bate palma, ele chama, a pessoa vai atender, ele dá um bilhetinho. Só que o bilhete é quase indecifrável, você tem que decifrar o que ele escreveu, porque ele tem problemas. Mas olha só,
Ele parou no meu portão e eu fiz questão de guardar esse bilhete que ele deixou para mim. Na verdade, para nós. Eu guardei, só que antes eu fui ler, o bilhete estava todo sujo, todo amassado. Um pedacinho de papel assim, que ele nem recortou, ele rasgou com a própria mão. E com muita dificuldade ele escreveu aquele bilhete, com a seguinte mensagem, eu transcrevi aqui. Porque professora de criança não tem dificuldade com letra feia não, tá, gente? A gente lida muito com o aprendizado das crianças e a gente vê a evolução delas. Então, não foi tão difícil assim. E disse Deus, presta atenção na mensagem. E disse Deus, no bilhetinho dele estava escrito, eu sou o Senhor que te sara. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A glória do Senhor encherá esse lugar. Jesus Cristo está programado para voltar. Aí tinha uma fundamentação bíblica que nada tinha a ver, né? Assim, Ezequiel 38, 23. E ele não escreveu a palavra. Peguei a Bíblia e fui transcrever o que estava em Ezequiel 38, 23. Olha o que estava. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade. E me farei conhecido de muitas nações. E então saberão que eu sou o Senhor. Agora você vai perguntar, o que isso tem a ver comigo, pastora? Então tá. Ele tem problema psicológico. Comprometido. Seriamente comprometido da cognição. Uma dificuldade grande de escrever, de ler a Bíblia, de interpretar. Mas olha o que ele está fazendo. Com problemas mentais graves. Ele entendeu o evangelho que salva. Ele entendeu o evangelho que rasga. Ele entendeu que ele precisava estar evangelizando. E o que ele estava evangelizando? Ele vai voltar. Jesus está programado para voltar. Ele é grande, ele é santo. Ele se fará conhecido e todos saberão que ele é Deus. Você sabe tão mais que ele. Eu também sei tão mais que ele. Que mensagem, né? Que lição. Eu confesso que eu levei. Eu peguei aquele bilhete, transcrevi, está guardado. Posso mostrar para quem quiser. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? O que temos feito com tantas mensagens que ouvimos? A mensagem está saindo? Precisa sair. Seja perseverante em tudo. Seja perseverante em esperar por Jesus com muita fé. A nossa fé jamais pode se abalar, meus queridos, porque é ela que move. Quem aqui assistiu o filme do Soldado Ryan? Resgate do Soldado Ryan? Levanta a mão aí. Não é lindo? Maravilhoso? Então, mas eu vou contar um pedacinho, tá? Para vocês ficarem com vontade de lá assistir. Soldado Ryan era de uma família de 4 filhos. E o que aconteceu? 3 dessa família morreram na guerra, Segunda Guerra Mundial. Mas o Ryan, fala Ryan que é mais fácil, tá? Ficou. Ele ficou vivo. Só que a mãe dele recebeu a notícia dos outros 3 filhos. Então, o Estado sentiu que outros soldados deveriam voltar lá em missão na guerra, soldados que já estavam livres, né? E o Tom Hanks, que seria o Capitão Miller, teria que conduzir o resgate do soldado Ryan. Falei certo, professora? Professora de inglês. Por isso que eu estou com vergonha de falar inglês aqui. Ó, quem quiser aula tem ali. Mas olha só, voltando aqui ao assunto. Ryan chega, encontra com esses soldados. Lá na guerra, muitos morreram. Esses que foram para resgatar, acabaram morrendo. E o Capitão Miller, acho que foi o último a morrer. Chega e fala no ouvido dele, Ryan, bem pertinho, chama ele e faz assim, ó, faça por merecer. Fala bem no ouvido dele. Sabe o que ele estava falando? Nós fomos mandados aqui pela tua vida. Nós viemos aqui te salvar. Nós viemos aqui por você. Tantas pessoas já morreram aqui. Os 8 soldados que foram junto com o capitão morreram também. O Capitão Miller estava morrendo naquela hora.
O que ele disse? Quando você sair daqui, porque você vai sair, faça por merecer. Ele estava falando, faça a tua vida valer a pena. Foram muitas mortes aqui para que você estivesse salvo. Aí a gente vai para Jesus, né? Assim foi Jesus, que marchou na linha de batalha pela minha vida e pela sua. Quando ele foi para aquela cruz, que ele se entregou para um resgate pessoal, cada um de nós, e ao mesmo tempo pela humanidade. Você pode pensar nesse amor? Ele foi lá e nos resgatou. E morreu morte de cruz, espancamento, violência. Mas ao terceiro dia, glorioso, ressuscitou. Só que ao longo da história, muitos mártires, muitos na Bíblia, morreram para que outras almas também fossem salvas, por amor a Cristo. Profetas foram cerrados ao meio, falando da mensagem da salvação. Sabe o que é ser cerrado ao meio, sem anestesia? Vivo. Para que eu e você pudéssemos ouvir o Evangelho, que salva, que resgata. Alguns foram decapitados, outros morreram ao fio da espada, outros foram crucificados, outros queimados vivos, presos, apedrejados. Inúmeros mártires morreram para que eu e você estivéssemos desfrutando aqui da salvação, porque deram a vida pregando esse Jesus que vai voltar, e em breve voltará em nome de Jesus. Eles guardaram a palavra. Esses mártires da fé guardaram a palavra. Eles não se venderam. Eles não disseram assim, não, vai me matar? Não, eu não sou de Jesus, não, eu sou de Jesus até o fim. Pode apedrejar, pode fazer o que você quiser, eu sou de Jesus até o fim. Eles não negaram o nome de Cristo. E a mesma coisa para nós, então faça. Cada segundo da tua vida, cada batida do teu coração vale a pena o seu resgate. Nós fomos resgatados. Nós fomos salvos. Faça a sua vida valer a pena esse salvamento de Cristo, do sangue dele, do sangue dos mártires. E aí, enquanto a gente espera por Jesus, o que eu faço? Vou te dar algumas coisas que o Espírito Santo me disse. Seja fiel a Cristo até o fim. Se você estiver anotando, pode anotar. Ame a palavra e viva ela. Não só ame, pratique. Cuide da sua família, porque isso também vai ser cobrado lá no grande dia. Cuide da sua família. Se envolva com o reino, com as causas do reino, com causas sociais, não ativismo, mas pessoas que estão precisando. Tem tantas causas de evangelização. Ajude no resgate das almas. Nós não sofremos perseguição ainda. Os mártires sofreram muitas perseguições e nós ouvimos a palavra. Nós ainda não sofremos perseguições, mas isso pode piorar. Como que eu vou resgatar, pastor, uma alma? Você pode ser um intercessor. Intercessor é aquele que ora por quem está fazendo algo. Você pode ser um mantenedor, alguém que abençoa demais o reino de Deus, as missões, abençoa missionário, abençoa a expansão do reino. Ou você pode ser um voluntário servo, que é aquele que faz a obra, que é aquele que vai estar à frente. Ou melhor, você pode ser os três. Você pode ser um intercessor, um mantenedor, um voluntário. Você pode levar esse combo para a tua vida, enquanto você espera Jesus. Espera Jesus de uma forma diferente. Tenha azeite na lamparina. Tenha unção, presença do Espírito Santo. Participe dos cultos. Não como uma obrigação, mas com amor. Com alegria. Esse culto não é para homem, não. Esse culto é cristocêntrico. Quem que é o centro? Cristo. Participe dos cultos com o coração aberto. Abençoe a sua igreja local. Essa é a sua igreja local. Você está plantado numa igreja local. Essa igreja precisa de voluntários, precisa de mantenedores, precisa de intercessores. Essa é a sua igreja.
oferte com amor na obra de Deus. Além dos recursos, que é muito importante, porque senão esse prédio não fica aberto. E outras igrejas também não ficam abertas. Mas eu estou falando de uma oferta de amor. Quando o teu coração entra primeiro no gasofilaço do que o teu recurso. Entende? Na casa e na obra de Deus. Valorize a sua igreja. Às vezes nós valorizamos a igreja do outro, de terceiros. Amém, a dele está indo bem, está prosperando, está dando certo. Amém. É lá que Deus plantou aquela pessoa. Mas se Deus te plantou aqui, valorize o lugar que você está. Os irmãos que caminham com você, os irmãos que oram com você, os irmãos que quando você tiver um problema, meu amado, minha amada, quando você tiver um problema, é esse irmão que está aí do teu lado, que vai se envolver na causa para orar com você. É o ministério de intercessão da igreja que você congrega, que você está sendo abençoado. Enquanto Jesus não volta, começa a abrir essa visão de reino. Ande com gente que te aproxime mais de Deus, não que te afaste. Presenteie as pessoas com bondade. E não diga que foi você, diga que foi Deus. Porque você faz um evangelismo. Você traz essa pessoa para perto de Jesus. Faça as pessoas louvarem a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida da Guta. Eu louvo a Deus pela vida do Dirceu. Eu louvo a Deus pela vida do João. Eu louvo a Deus porque tem me dado refrigério. Porque tem me abençoado, porque tem orado pela minha vida, porque tem falado do amor de Deus, porque tem me estendido a mão. Faça as pessoas louvarem a Deus pela sua vida. Pare de andar com rebeldes, enquanto Jesus não volta, porque senão você vai ficar igual eles. Quem que levantou o pastor? Quem que levantou o pastor? Na carta foi bem claro, ao anjo da igreja, o pastor, o líder. Quem que levantou? Quem que levanta o pastor? Responde, gente. Deus. E quem que levanta o rebelde? Então, não ande com rebeldes, com gente maldosa, fofoqueira, manipuladora, que gosta de fazer sua cabeça. Pare de andar com essas pessoas. Só ore por elas. Principalmente se for crente, porque já conhece a palavra de Deus. Evite sentar em mesas que enfraqueçam a sua fé. Depende do lugar que você senta, você vai sair sugado. Você não vai lá para abençoar ninguém. Você vai sair amaldiçoado. Porque a conversa ali estava num nível tão péssimo que isso não gerou nada. Escolha onde você vai sentar e com quem você vai andar. Ocupe mais o seu tempo com a Bíblia. Esqueça um pouco o TikTok, os doramas, essas porcariadas que tem por aí, que confunde a cabeça da gente. Leia a Bíblia, mergulhe na Bíblia, compre um bom devocional, um livro que vai te ajudar a entender as coisas e adote a gratidão como estilo de vida. Essa é uma ótima maneira da gente esperar Jesus voltar. Gaste a sua vida por amor a Cristo. Enquanto espera o noivo, enquanto espera o amado, enquanto você espera por ele, faça valer a pena. Faça valer a pena o seu resgate, o meu resgate. Quero te convidar nessa noite, você se ajoelhar no seu lugar. Nós vamos fazer a oração pessoal nessa noite. Se você puder, é claro. Se você não puder, curve a sua cabeça. Só quem pode se ajoelhar. Nós vamos fazer silêncio. Porque essa oração ela é individual e é noite de pensar. É noite de pensar numa das promessas mais lindas e vivas para nós cristãos. Ele voltará. Ele disse fortemente, eu venho logo, eu venho em breve. E essa oração é para que você responda, você está preparado para esse encontro? Apresente sua oração de arrependimento, de rendição, é a sua oração. Apresente a sua oração de gratidão, porque Ele te salvou, porque muitas outras almas morreram para que o Evangelho chegasse até nós. Apresente a sua oração de alinhamento, de ajuste de vida. Enquanto eu vou falando, você vai orando. Jesus disse, eu venho em breve.
Guarda o que tens, para que você não perca a sua coroa. Vem em breve. Dê uma resposta a Jesus sobre esse vem em breve. Você já sabe que Ele virá. Diga a Ele o que você vai fazer. Essa é a sua oração. O que você vai fazer diante dessa palavra, do que você ouviu nessa noite? Pai, eu quero orar nessa noite por santidade. Vidas santas, Pai. Esperamos o Senhor e queremos esperar, Pai, ansiosamente pelo Teu retorno, mas em santidade. Senhor, nos ajuda a estar atentos, vigilantes aos Teus sinais. Os sinais estão muito claros. Nos ajuda a ver, Pai. Eu oro, Deus, para que cada um de nós nessa noite entenda o que fazer com a palavra que tem guardado. Edificando uns aos outros, não criticando uns aos outros, mas edificando uns aos outros. Pai, escute as orações pessoais nessa noite. Estão subindo a Ti como aroma, Pai. Aroma suave. E o Senhor tem o registro dessas orações. Tua palavra diz que o Senhor registra as nossas orações. Mudança de vida, proximidade de Ti. Dê uma resposta a Jesus nessa noite. Ele disse: venho em breve. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar em pé. E que o Senhor nos encontre. Que o Senhor nos encontre perseverantes até o fim. Até o fim, até o dia do encontro. E agora eu quero te convidar para encerrar este culto, você abrir novamente sua Bíblia na carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3. E agora nós vamos ler. Pode ser na NVI. Olha o final da carta. Essa carta é para mim, essa carta é para você. 12, 13. 3, 12, 13. Mídia. Olha o que está escrito. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Colunas edificadas na Nova Jerusalém, com o nome do nosso Deus, propriedade dele, vivendo para a glória dele. E eu quero declarar com essa palavra que você recebeu essa carta nessa noite com muito amor do Senhor Jesus, para que você continue perseverante. Eu estou vendo na minha frente servos de Deus perseverantes até o fim. Você vai guardar a palavra. Você não vai negar a sua fé até que Ele venha. E sabe o que nós vamos receber? A palavra disse: receberemos honra do Senhor. O fim do sofrimento. Aí o sofrimento vai acabar. E uma cidadania espiritual que só Jesus pode te dar. Cidadão do céu. Porque é lá que nós vamos nos encontrar. Amém? Louvado seja Deus. Aplauda essa palavra. Aplauda o Senhor, dono dessa carta linda para o teu coração. Amém?